Conexão Alagoinhas está de volta aqui na TV Âncora, em pleno São João, sim, em pleno São João. E nós estamos hoje trazendo uma entrevista muito importante com a Emanuele Cunha, enfermeira da Hemoba. Ela vai contar pra gente, nós estamos no junho, né, gente? Junho vermelho. É um junho, é um mês determinado, né? Que a gente usa para divulgar todas as ações da Hemoba na questão da transfusão de sangue. E isso é muito importante, gente. Por isso que a gente trouxe aqui a Emanuele para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, o que é, como faz, o que faz, como chegar lá, porque as pessoas têm muitas dúvidas. Muito obrigada por você ter atendido ao nosso chamado em pleno São João, porque eu sei que é difícil nessa época, mas graças a Deus nós conseguimos alcançá-la. E eu gostaria que você dissesse um pouquinho para nós o que faz a Hemoba. Primeiramente quero agradecer, né, enquanto enfermeira da Hemoba de Alagoinhas, agradecer ao convite, né, foi um convite assim que me surpreendeu, mas que bom, né, nós estamos aqui por uma causa nobre, que é a doação de sangue, né, é sobre vidas, né, que nós tratamos, e é muito importante quando nós ganhamos esse espaço, né, porque é preciso divulgar, é preciso sensibilizar. E o mês de junho é sim, né, o mês, o junho vermelho, né, é referente ao sangue, né, ao mês de sensibilização e conscientização à doação de sangue, onde nós iniciamos o inverno, né, o mês de junho. Então, assim, há uma queda brusca de doações de sangue nos hemocentros de uma forma geral. E essa é uma forma de mobilizar, né, a todos, a sociedade, por essa causa da doação de sangue. É um mês de mobilização, porque a medida é uma medida inversa. Cai as doações e aumenta a demanda, né? Aumenta a demanda de uso, é um mês festivo, né? Então, assim, aumenta o uso e diminui as doações. Então, isso que eu queria comentar, quero comentar. Porque nesse mês de festas, o que acontece, né? Como sempre, todas as festas, né? Muitos acidentes que saem fora da curva, são aquelas coisas absolutamente inesperadas. E as pessoas vão para o hospital e precisam de doação de sangue. Então, é uma época que a demanda aumenta muito, né? Como é que estão aqui as nossas reservas aqui em Alagoinhas? Assim, no momento, o nosso estoque, né, tá seguro, né? Houve uma mobilização, né? Esse mês de junho foi um mês de muitas campanhas, muitas palestras, muitos grupos, né? Queremos agradecer as empresas, né, que mobilizaram os seus colaboradores para doação, algumas escolas, né, tem os movimentos, né, igrejas, e assim nós queremos agradecer, porque o nosso estoque está seguro, né, por hoje, porque assim o banco de sangue funciona dessa maneira, né? Um dia a doação está excelente, no outro dia não, mas o que mais importa é que o estoque esteja seguro, porque assim, uma coisa, doutora Selma, que as pessoas desconhecem. A doação que salva a vida é aquela doação que a bolsa já está liberada. A doação que você faz hoje, o paciente ele não usa hoje. Então, se tiver um acidente, algo inesperado, a bolsa que salva a vida no momento é aquela bolsa que já foi realizado exames, né, sorológicos, imunohematológicos, já está no estoque de bolsas liberadas. Então, o que acontece muitas vezes, pelo desconhecimento mesmo das pessoas, acontece um acidente hoje e aí a família mobiliza, né, vai aquele quantitativo enorme de pessoas doar, mas aquelas doações todas irão passar por todo o processo de exames e isso leva tempo, né? Leva 3 dias, né, 4 dias, porque assim a nossa unidade fica em Alagoinhas, mas os laboratórios da Hemoba ficam em Salvador. Então todos esses testes sorológicos e imunohematológicos da Bahia inteira
é feito em Salvador. Então, essas amostras vão para Salvador realizar os testes. Esses exames são importados, né, via sistema. O bioquímico da unidade vai fazer a liberação. Então, leva um tempo. Então, a nossa preocupação sempre foi essa: não deixar faltar sangue no estoque. Naquele estoque. E me diga uma coisa, por exemplo, você citou o acidente. Vamos imaginar uma situação de acidente ou uma doença grave que depois desemboca na necessidade, né, de ter sangue. Como é que as pessoas vão até o Hemoba? Como é que elas vão pedir? São elas que vão? São os hospitais, as clínicas? Como é que funciona esse trâmite aí? Então, a doação, ela é cadastrada no sistema ou como doação voluntária, ou como doação de reposição, ou como doação como campanha. O doador, ele pode se dirigir à unidade de forma voluntária, né? Sem necessariamente ser uma doação dirigida para um certo paciente, que é a doação voluntária. Então, tanto o doador de reposição voluntária, de campanha ou de reposição, ele chega até a unidade da Hemoba em Alagoinhas. Para quem não sabe, a unidade fica na Avenida Dantas Bião, número 49, né? Próximo ao Hospital Dantas Bião. Então, o nosso horário de funcionamento para coleta, né? Eu friso coleta porque o laboratório ele funciona 24 horas, todos os dias da semana. Então, todos os dias existe plantonistas no laboratório liberando bolsas de sangue. Mas para a coleta, funciona de 8 às 12, 14 às 17 horas, de segundas às sextas. Sendo que uma vez por mês, a gente faz o sabadão. Que uma vez, um sábado a cada mês, a gente funciona para a doação de sangue. Então, chega na unidade no horário de funcionamento, portando um documento oficial com foto, né, um documento que é válido em todo o território nacional. Hoje já são aceitos documentos eletrônicos, né, documentos do GOV, né, a identidade, o CNH, né, documentos digitais. Sim. Procurando a palavra, documentos digitais. E aí, chega na unidade, na recepção, ele vai realizar um cadastro, né, com seus dados. E fazendo esse cadastro, aí passa por todo o processo né? Para quem não conhece, a pré-triagem, a triagem hematológica, vai passar por uma entrevista com um médico, né? Sim. Que ele vai procurar saber sobre alguns critérios, né? Se aquela pessoa é apta ou inapta. Então, aproveitando esse gancho, quem pode doar e quem não pode doar? Então, doutora, são inúmeras inaptidões, né? Mas assim, os critérios básicos para a doação. Quem pode doar? Pessoas que têm idade entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores, 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos seus responsáveis legais, certo? E pessoas que nunca doaram sangue, elas só podem doar até os seus 60 anos. Porém, se ela já é um doador cadastrado no nosso sistema, ela permanece doando sangue até os seus 69 anos de idade. E por que não pode mais de 69? É questões mesmo, porque assim, a doação é importante, mas eu preciso preservar a saúde do doador. Então, né, a partir dos 69 anos de idade, o idoso, ele já tem algumas outras, vamos dizer assim, impedimentos, limitações, comorbidades, né? Então, assim, se preserva que a doação até os 69 anos de idade. Gente, nós vamos tomar um pouquinho de água, viu? Porque eu e a Emanuele estamos com problema de garganta. Então vamos lá, vamos tomar hidratar as cordas vocais. Pois bem. E agora vamos para os que não podem. Certo. A gente falou da idade. Da idade. Mas ainda vou falar sobre um critério, peso.
Peso é importante, né? E peso mínimo para doação de sangue, 50 quilos. Sendo que a gente fala 51 porque a gente tem um padrão que a gente desconta as roupas. Então, a gente tem padronizado descontar 1 quilo das roupas, né? Então, 51 quilos. Gripes, resfriados, né? Não, as pessoas que tiverem com algum tipo de enfermidade não podem doar sangue. Aí as pessoas perguntam muito, hipertenso pode doar? Pode doar, sendo que o médico vai fazer toda a análise, né? Qual é a pressão dele? Está controlada? Faz uso de medicação? Se faz uso, qual a medicação? Que às vezes pela hipertensão ele doa, mas às vezes pela medicação que ele está fazendo uso, ele não pode doar no momento. Pessoas que tiveram hepatite, né, após os 11 anos de idade, não podem doar. Pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, né, não podem doar. E tem alguns critérios que são temporários, por exemplo, parto, a mulher pariu, então é um impedimento temporário. Certo? Se ela está amamentando, ela não doa, né? Depois de 1 ano da amamentação, quer dizer, a criança não está mais mamando, ela já pode voltar a doar, né? Aí tem algumas cirurgias, aí o médico vai ver que tipo de cirurgia, pequeno porte, grande porte, algumas são 3 meses de inaptidão, outras 6 meses, né, de inaptidão. Aí tem usuário de drogas, né, injetáveis, pessoas que têm teve antecedentes de câncer, né? Aí é uma inaptidão definitiva. Mas toda essa análise, ela é feita nessa entrevista inicial, né? Isso. E ali você acaba, às vezes as pessoas chegam lá com tanta vontade, né, de fazer, passa por essa entrevista e ali fica sabendo se ela está em condições ou não. Isso. Agora me diga uma coisa, as pessoas têm muito medo também, né? As pessoas se reportam muito medo de doar, achando que, primeiro, as condições momentâneas ali, do manuseio mesmo, Sim. né? Do material, se tá tudo certo, né? Se tá tudo esterilizadinho, tal, se eu não vou... Porque teve muitos casos no passado, há muito tempo atrás, inclusive envolvendo Enfio, por exemplo, né? Aquele cartunista Enfio, onde ele, por causa de uma transfusão de sangue, ele teve um problema. Mas isso era numa época, assim, muito distante. Era lá na década de 60. Hoje a gente sabe que é tudo completamente diferente. Então, para essa pessoa que tem medo, o que a gente pode falar para estimulá-la a fazer esse ato, esse gesto de vida, né? De amor. De amor, um gesto de solidariedade. Né? Assim, o que a gente tem para dizer é que a nossa equipe é uma equipe muito acolhedora, né? Assim, a nossa equipe é uma equipe que respeita muito o tempo do doador, né? A gente, às vezes, as meninas na triagem, na pré-triagem, elas percebem, né? O doador está muito nervoso ou ele verbaliza, aí elas já começam conversando, né? Bebam uma aguinha, né? Elas sinalizam pra gente, o doador tal tá bastante nervoso. E a gente tem um hábito, a gente vai pro lado da cadeira de doação, a gente, se for preciso, a gente segura na mão, estou aqui, vai dar tudo certo, né? A gente respeita, né, o tempo do doador. E o maior estímulo, você pode salvar até 4 vidas. Né? Uma única doação. Uma única doação você pode salvar até 4 vidas. Eu costumo dizer assim que coragem não é ausência de medo. Coragem é você superar o medo. Exatamente. Então, mesmo quando as pessoas chegam na sala de coleta dizendo assim, eu estou com muito medo, mas você é muito corajoso, você chegou até aqui, você é corajoso, você é corajosa, porque você chegou até aqui mesmo com seus medos, né? E a gente fala muito sobre isso. Inclusive, a gente teve uma doadora essa semana que ela chora.
eu não vou conseguir. Eu digo, você vai conseguir, você é mais que vitoriosa, já conseguiu. E não é a primeira doação dela, mas todas as vezes que ela vai, ela chora, ela treme. Ela é extremamente corajosa, ela é extremamente corajosa. Porque ela já sente assim e volta. E ela volta. E ela volta. E quando termina, ela se alegra, né? Porque conseguiu. Eu digo, é muito bom isso. Olha que interessante isso que você acabou de falar, porque é interessante a gente ver essas histórias de vida, né? Você vê, a pessoa vai lá doar sangue, não sabe nem para quem vai servir, mas sabe que aquela doação vai salvar, como você mesmo disse, 4 vidas, né? Ela faz isso e ela sai de lá com uma outra visão da vida, sai mais alegre. Isso é comum mesmo, essa mudança de comportamento? Você sair de lá realmente vendo que salvou alguém? Porque assim, o doador, ao término da coleta, ele vê a bolsa de sangue, né? Ele é como se fosse, eu tô deixando um pouquinho de mim ali. E a gente até pergunta, né? Você quer tirar foto com sua bolsa? Né? Algumas pessoas gostam de tirar foto, postar. É uma forma de sensibilizar e motivar outras pessoas também. E a gente tem essa questão, você quer? Porque tem pessoas que falam, eu não gosto de ver sangue, que eu passo mal. Aí a gente trabalha, ordenha, faz tudo direitinho sem o doador ver. Mas senão a gente estimula. Né? Calça uma luvinha, pede para segurar a bolsa, tira a foto. Então, assim, ele tá vendo ali que ele deixou um pouquinho de si para salvar outras vidas. Né? E isso é muito interessante, isso é muito gratificante. Você saber assim que eu estou deixando um pouco de mim e com o pouco que eu estou deixando, eu estou salvando até 4 vidas. Então isso é muito... E me diz uma coisa, Emanuele, você trabalha na Imoba há quanto tempo? 9 anos. 9 anos. E você se imaginava trabalhar nesse setor? Trabalhar com esse tipo de trabalho? Não, doutora. Eu sou enfermeira neonatologista, né? Eu passei 11 anos do outro lado, na área hospitalar. Mas eu trabalhava na UTI neonatal, onde eu também via, né, muitas crianças sendo salvas com a sua bolsinha pelo uso do sangue. Mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse enfermeira de banco de sangue. E há 9 anos, né, quase 10 anos, eu vim transferida de Salvador para Alagoinhas e pedi minha transferência, né, como eu sou servidora do estado, pedi minha transferência para a Imoba de Alagoinhas. E quando eu cheguei na Imoba, foi uma outra realidade, um outro mundo, né? Porque a gente sai da área hospitalar e vem para a Imoba. Eu digo sempre que sangue é um mundo. Quanto mais você lê, você estuda, você vê que é um universo sangue, né? Mas eu não imaginava, não foi uma coisa assim planejada, né? Mas hoje assim eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada assim pela doação de sangue, né? Porque assim você perceber que aquele trabalho, fruto das suas mãos, né? E de toda uma equipe envolvida nisso, salva vidas, né? Então assim é muito gratificante esse retorno. E nós temos vários tipos de sangue, né? Sim. Tipos O, A, B, AB. As pessoas, quando se dirigem à unidade para doação, elas sabem qual que é o tipo de sangue delas? Porque você sabe que tem muita gente que não sabe. O que é importante? É importante saber? Então, não é necessário que o doador saiba com antecedência, né? Não é um pré-requisito, eu preciso saber qual é o meu sangue para ir doar. Mas o doador de sangue, ele tem direito a retornar à unidade para pegar seus resultados de exame. Então, todo doador de sangue, a gente dá um prazo de pelo menos 10 dias, ele pode retornar com seu documento, só mesmo o doador. Não podemos entregar a terceiros. Ele recebe seus resultados, todos os exames que são feitos, ele tem direito a receber o resultado. Quais são esses? Os exames imunohematológicos, que é justamente tipagem sanguínea. Então ele recebe, ele fica sabendo qual é o tipo de sangue dele.
E os exames para hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas, HIV, HTLV e hoje já é feito também malária. Então, ele tem direito a receber. Vem os resultados do exame e embaixo, quando a gente imprime, sai a carteirinha dele. Com a data que ele doou, o tipo de sangue e a data que ele pode voltar a doar. Porque eu não sei se a senhora sabe, mas os homens, eles podem doar a cada 60 dias. Sendo que no intervalo de 1 ano, eles podem doar até 4 vezes. E as mulheres, elas podem doar a cada 90 dias, sendo que no intervalo de 12 meses, elas podem doar até 3 vezes. Então, lá na carteirinha sai também o tipo de sangue e a data que ele pode retornar, se desejar, para doar. Certo, então ele tem direito praticamente a uma carteira que vai, uma carteira médica, né, que vai dar várias informações de saúde para essa pessoa que está doando. Esses exames, né, no Sim, caso. Esses que você... exames específicos, isso, né? que você listou. Tem o resultado, é o laudo, né? O Sim. laudo de exame sai lá com todas essas sorologias que eu falei. E a carteirinha, ela se renova. A cada doação, o resultado sai com a nova carteirinha. Todas as vezes. Agora, você acha importante também as pessoas buscarem saber o seu tipo sanguíneo? Porque a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, a gente nunca sabe o que vai acontecer, nem daqui 10 minutos, né? Quando a gente sair daqui, por exemplo. De repente, você tendo, né, uma informação dessa com você, como uma carteira de identidade, né? Tendo lá uma informação. E agora, né, essa carteira nova, agora você já pode levar seu resultado de exame para o saque. Você já pode inserir agora o tipo de sangue. O tipo de sangue. Quando você vai fazer sua carteira de identidade. Porque vai que acontece alguma coisa nesse meio do caminho, essa carteira dá uma série de informações, né? E o fato de ter o tipo sanguíneo ali já facilita, né, a questão da busca por uma bolsa. Isso que eu queria perguntar também, que eu não sei, viu? Tudo que eu pergunto eu não sei. Que é assim, isso, tome a sua água aí. Nós temos que hidratar nossas cordas vocais. A pessoa, a bolsa que ela vai receber de sangue tem que ser naquela tipagem que é a dela, ou ela vai tomar o sangue de com outra tipagem? Recebe? O paciente. O paciente. Tem a questão da compatibilidade. Sim, entende? Então, como é? Compatibilidade. Pessoas O negativo, elas só recebem de O negativo. Tanto é que é a bolsa que salva a vida na emergência, é o O negativo. Pessoas O negativo, não sei se a senhora já ouviu falar, é o doador universal. Universal, sim. Né? É por isso, porque O negativo doa para todos os tipos de sangue, tanto positivos quanto negativos, certo? Aí tem as compatibilidades. O positivo pode doar para todos os tipos de sangue O positivo, certo? O O positivo, ele vai receber do O positivo e do O negativo. Aí, o paciente AB. AB é o receptor universal. Ele recebe de A, ele recebe de B, ele recebe de O. Entende? Tem as compatibilidades. O A, ele recebe do próprio A, ele recebe do O. O B, ele recebe do B, ele recebe do O. E assim... sucessivamente. Olha que coisa interessante. Compatibilidades. Outra coisa interessante que você falou no começo é essa coisa do tempo, né, de análise do sangue para que ele realmente possa estar disponível para doação, né? Porque quando acontece para o receptor, né? Porque quando acontecem esses acidentes ou catástrofes que acontecem por aí, né? A pessoa sempre acha, né?
vem todo mundo, eu quero doar para fulano, eu quero doar para, né? Eu tive um problema, uma questão dessa em família, e aí todo mundo quer doar no mesmo dia, quer doar no mesmo hora. dia, todo mundo junto, todo mundo foi pro hospital, tal. E nós não tínhamos, quer dizer, a gente nem pensou nisso, né, na época, mas colocando isso, muita gente acha que você está doando diretamente na mesma hora para a pessoa que está, e não é isso, né? Não é. O banco de sangue, ele funciona com estoque. Ele precisa ter estoque. Sim. A nossa preocupação é nunca zerar o estoque, é nunca ter um estoque crítico, né? Então, assim, são os mecanismos, né, de sensibilização, de captação, para que o banco nunca chegue ao estoque crítico. E, inclusive, os sangues os sangues negativos, né, neg, são os mais difíceis, né? Então, assim, nosso estoque normalmente, rotineiramente, ele está um estoque crítico para os sangues negativos. Nós temos um maior quantitativo de pessoas positivas e por isso nós temos um maior quantitativo de bolsas no estoque de sangue positivos também. Então, assim, o banco de sangue, ele funciona dessa forma, não deixar o estoque zerar. Porque a que salva, como eu falei no início, é aquela que já está liberada. Entre o momento de doação e o momento de liberação dessa bolsa, tem um prazo para a realização de todos esses testes. Essa é a segurança. Né? Essa é a segurança para que o paciente ele receba um sangue seguro, um sangue de qualidade. Né? E tem todas essas questões. Ainda tem aquelas bolsas, né, que infelizmente nós precisamos descartar quando algum desses testes dão alterados. Então, exames sorológicos ou imunohematológicos com alguma alteração, esse exame, por segurança, ele é bloqueado e precisa ser descartado. Né? Ainda tem esse quantitativo. Esse quantitativo que tem que ser levado em consideração. E me diga uma coisa, a campanha em junho, quando esse junho vermelho, ele funciona mesmo, aumenta mesmo? A campanha ajuda a estimular as pessoas, aumenta essa doação de sangue em junho? Ou ela vai aumentar lá para julho? Ou não aumenta tanto? Na verdade, a gente tem que dizer que sim, que aumenta, porque assim, se não fosse essa campanha, nós não teríamos sangue nesse período. Porque assim, junho é um mês que inicia o inverno. Então, são muitos acometimentos de doenças respiratórias, de inaptidões, até naquelas pessoas que já são doadoras. Sim. Né? Esse é um período de muitas inaptidões. Então, a campanha vem justamente para superar essa dificuldade de coleta nesse mês. Então, é um mês que se mobiliza muitos primeiros doadores, né? Pessoas que nunca doaram porque desconheciam, né, o processo. Então, com toda essa mobilização e essa campanha, a gente consegue, né, pelo menos superar essas dificuldades que tem nesse período. E quem doa mais, homens ou mulheres? Boa pergunta. Vou fazer esse levantamento. É interessante ver isso também, mas né? Eu tenho quase certeza que são as mulheres. Por que será? Mas vou fazer esse levantamento em termos de números. Porque isso ajuda, inclusive, nas próprias campanhas, isso. Né? A gente ter alguns recortes, né? Ajuda também a questão das campanhas. Você sabe que, bom, eu trabalho com comunicação, né? E eu tenho um trabalho de carreira e uma empresa que trabalha com palestras e seminários em comunicação de impacto. E nós gravamos ontem um vídeo falando sobre o Junho Vermelho, né? Sobre o ponto de vista da comunicação e o ponto de vista do perfil comportamental das pessoas. Então, o que nós analisamos? Quando eu vou ao centro, né, para doar, que tipo de comunicação eu estou fazendo? O que eu quero dizer, né, com esse meu ato?
Então nós fizemos um vídeo com isso. E a questão do perfil, quem são essas pessoas, né? Porque são 4 perfis, né? Dominante, eu não sou muito dessa área, que é a minha sócia que é. Sim. Mas assim, estável, dominante, e aí a gente precisa saber quem são qual é esse perfil que te leva, né, a fazer isso e por quê, né? Então, geralmente são perfis mais voltados ao outro, né? Que não olha só para si, que está olhando o outro também. E a comunicação que essa pessoa quer fazer seria uma comunicação mais de amor, de paz, né? De acolhimento, de solidariedade. E eu acho que vocês trabalham muito com isso, né? Quando recebem as pessoas lá, né? Porque as pessoas chegam lá falando muito, querendo já se posicionar, por que eu tô aqui doando? Como é que elas chegam no centro, assim, elas próprias? Se identificando? Na verdade, o primeiro contato que elas têm é com a recepção, né? Com as recepcionistas. Então, essa já é uma pergunta que é feita no sentido de: você veio doar para algum paciente? Você veio doar voluntário? Ou você veio doar por uma campanha? Então, ela já diz ali na recepção: não, eu vim doar voluntário mesmo. Algum diz assim: não, foi meu amigo que chamou. Não, eu vim porque tem uma pessoa conhecida, né, internada. Eu acho interessante, inclusive hoje nós tivemos, sabe o que doutora? Os aniversariantes. Eu acho lindo isso. Hoje nós tivemos um doador, que ele foi doar, era aniversário dele hoje. E ele foi doar por conta do avô, né, que sempre precisa. E era aniversário. E nós temos também esse tipo de doadores, que quando eles fazem aniversário, eles vão doar sangue. É o meu aniversário, mas eu quero dar esse presente. E eu acho bem legal isso, esse gesto. Então, e tudo isso é uma linguagem, né? É um tipo de comunicação que esse doador quer ter, né? Com a sociedade, com o outro, com a outra pessoa, né? Isso é muito importante. E assim, a questão da doação, vai doar o ano todo. As campanhas, elas ocorrem mais em junho ou você tem campanha esporádica para o final do ano? Como é que é? Como é que se estabilizam essas? Então, tem as campanhas, né, ao longo do ano inteiro. Mas assim, tem aqueles feriados, aqueles meses que realmente precisa de um estímulo maior. Então, próximo ao carnaval, feito uma campanha, né, para poder ter um estoque seguro para esse período. Esse período de São João, né? E tem uma grande campanha que a Imoba faz, que é no mês de novembro também. Porque o mês de junho é o mês, né, é junho vermelho, mas 14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Então, mundialmente, comemora-se o dia 14 de junho. Mas nós temos uma data no Brasil que é 25 de novembro. Que é nacional. Que é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então a Imoba faz essa campanha. O mês de novembro é um mês bem forte de campanha. E alguns doadores que já são fidelizados, eles conhecem que é um mês que a gente faz tipo uma semana, né, com mimos para esses doadores. A gente vai atrás dos parceiros, né, para fazer serviços para esses doadores e os doadores, eles já chegam assim: eu quero minha camisa. Eu vim doar, mas eu quero minha camisa. Então, assim, já ficou bem marcado, né, o mês de novembro. É um mês forte de campanha na Imoba. É isso aí. Eu acho que as campanhas, elas são fundamentais, principalmente nesse setor de saúde, né? A campanha é maravilhosa para todas as áreas, mas nessa área de saúde que lida muito, né, com o nosso individual, com o que a sociedade precisa, né, com o que a comunidade precisa, é muito importante. E agora nós estamos caminhando aqui para o final, e eu gostaria que você olhasse ali para a sua câmera e falasse o que a população de Alagoinhas pode esperar do Imoba e que um chamamento da Imoba, né? Um chamamento da Imoba para, olha, o mês não acabou ainda, né? O chamamento da Imoba para a doação de sangue.
Então, nós, né, da Imob Alagoinhas, né, esperamos todos os nossos queridos conterrâneos, né, para a doação de sangue, né, para abraçar essa causa nobre, que é a causa por vidas. Nós esperamos todos vocês, né, que junte-se a nós, né, seja um captador. Mas eu não posso doar sangue, mas você pode fazer parte do time, né, mobilizando amigos, mobilizando familiares, mobilizando colegas de trabalho, colegas da faculdade, né, por essa causa nobre, porque nós não sabemos quem de nós, né, pode precisar. Hoje nós estamos como funcionários, né, como profissionais da área de saúde, né, estamos como muitas vezes doadores de sangue, mas nós não sabemos, né, como a doutora falou, nós não sabemos um segundo sequer do que pode acontecer. Então, até um de nós, ou um dos nossos, né, que não seja necessário, mas se for necessário, que a gente sempre tenha sangue para salvar vidas. E o mês de junho está acabando, mas a campanha continua, porque salvar vidas é para o ano inteiro e é para todo sempre. Então, junte-se a nós por essa causa tão nobre que é a doação de sangue e vamos juntos, né, mobilizar vidas, mobilizar pessoas. E eu quero agradecer. Nós é que agradecemos. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui no Conexão Alagoinhas sabe que desde o início a nossa missão aqui é prestar serviços. Nós temos que trazer informações para a comunidade, para a população, para ela saber um pouco mais de coisas que ela não tem condições de perguntar diretamente. Então a gente traz as pessoas aqui para mostrar para vocês o que nós temos aqui, o que nós precisamos fazer e ajudar nessas campanhas. Doar sangue é vida, é doar vida. Então nós temos que pensar que nós, não só que lá no futuro nós vamos precisar, nós temos que pensar enquanto comunidade, enquanto coletividade, porque nós vivemos numa sociedade que uns precisam dos outros sempre. Então doem e descubram o que você quer dizer para o outro quando você quer doar. Fique com essa perguntinha aí na sua cabeça. Muito obrigada e até o próximo programa.